como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Bom dia, bom domingo, que domingo maravilhoso de sol aqui em Goiânia. E a gente pode ter o privilégio, ainda que estejamos nesse lockdown, né? A gente tem o privilégio de adorar ao Senhor, de nos ajuntarmos aqui virtualmente para elevarmos a nossa alma ao trono da graça do Senhor, para buscarmos Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E o desejo nosso é contribuir com a sua paz. Nesse tempo de caos, nesse tempo de perplexidade, nesse tempo absurdo, e onde os homens não se entendem, onde as pessoas brigam para ter a solução que elas jamais discernem de onde vem, e buscam culpados, né? Buscando culpados para o caos, e toda hora o culpado é você, e se tivéssemos no sucesso, todos queriam serem o pai do sucesso, né? Mas nós vivemos em caos, e é nesse espírito desejoso de que o Senhor Deus venha trazer para você a presença dEle, de que você venha desfrutar. Porque ainda que a gente esteja vivendo no caos, o Espírito de Deus está pairando sobre o caos. O Senhor não perdeu o controle, tá bom? Vou cantar mais um, enquanto você chama alguém aí para que a gente possa ter esse tempo aqui de comunhão virtual. Já temos alguns irmãos aí, Vilda, Tiago, Larissa, muito bem, Leandro, maravilha, que bênção, Moema, Cássia. Bem-vindos, queridos, bem-vindos. Mariene, muito bem. Sejam bem-vindos. Chama mais a moçada aí para a gente, juntos aqui, adorarmos o Senhor. Eu vou cantar uma que foi me pedido, né? Eu tenho cantado essa muitas vezes nas nossas lives aqui. É muito linda, eu amo essa música. É o Salmo 84. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Graças a Deus, quase que a gente deu uma assassinada na letra aqui, só para variar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que recebe o louvor nosso de coração. É muito fácil a gente agradar a Deus. Deus não exige de nós uma performance de excelência no sentido exterior, porque Ele quer que a gente seja simplesmente verdadeiro. E tudo que é de verdade, tudo que parte de um coração desejoso de agradá-lo, Ele recebe. Ele é Pai. Não é? O diabo que é difícil de agradar, viu, gente? O diabo quer que a gente pareça o que a gente não é, quer que a gente tenha pose, saiba muitas etiquetas sem ter compromisso com aquilo que habita o nosso coração. Eu queria orar porque eu queria conversar com você a respeito da palavra do Senhor e para que o meu coração e o seu estejamos todos aptos, preparados para receber aquilo que o Senhor, a porção que o Senhor tem para nós, para esse dia, para esse tempo de guerra, esse tempo mau, esse dia tenebroso que a gente está passando na história da humanidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio, ó Pai, de me associar aqui com os meus irmãos mais uma vez, de podermos, Senhor, juntos te buscarmos, ó Deus, e o Senhor não despreza aquele que se achega ao Senhor, ó Pai. Tua palavra diz que coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. É com coração contrito, em humildade, ó Deus amado, em quebrantamento, que nos achegamos ao Senhor, ó Pai, nessa manhã, pedindo do Senhor a luz, pedindo do Senhor a cura, pedindo do Senhor o discernimento, pedindo a Tua presença, ó Pai. Senhor, e ainda que seja preciso transtornar o nosso modo de pensar, de agir, ó Pai, nós queremos, Senhor, estar diante do Senhor, sendo dirigidos por Ti, ó Pai, porque cremos que é do Senhor que vem a salvação e é no Senhor que está a vida, como disse Pedro, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós queremos, Senhor amado, as palavras do Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler com você um texto por demais conhecido, em Efésios, capítulo 6, o último capítulo da carta de Paulo aos Efésios, e, como eu disse, por demais conhecido, a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos
da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo, foi dado a ele a graça, foi dado a ele um dom e um ministério, um serviço, uma incumbência de destrinchar, de esclarecer o Evangelho do Senhor Jesus para os gentios, para nós que não somos judeus. E se você observa a vida de Paulo, Paulo sempre foi um homem que teve uma mente privilegiada. Paulo, desde garoto, desde muito jovem, ele já se sobressaía na sua religião, não é? Pela sua inteligência, pela sua capacidade intelectual, e ele era também muito firme no seu zelo, na aplicação daquilo que ele acreditava, até que certa feita ele foi encontrado por Jesus, depois de perseguir a sua igreja, depois de perseguir os chamados do caminho. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus que mudou a sua vida, e ali lhe foi dada a incumbência de repartir aquilo que ele houvera recebido do Senhor. E assim, no caminho do Evangelho, a gente reparte aquilo que a gente recebe, e é de graça, né? Jesus disse que a gente reparte de graça. Mas quando a gente observa essa carta aos Efésios, e sobretudo esse último capítulo, esse último trecho que nós lemos aqui, ele diz: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse quanto ao mais, a gente vê que há algo que vem atrás, ele vem somando naquilo que ele está aconselhando a igreja, naquilo que ele está orientando. Talvez se Paulo tivesse vivo hoje, ele faria, numa situação como essa, quem sabe ele faria uma reunião pelo Zoom, né, com a igreja, ele faria uma live também para esclarecer a igreja, a qual ele tinha já dado os primeiros ensinamentos, tinha lançado o fundamento, o firmamento da fé, que é Jesus Cristo. E a gente vê que para Paulo chegar aqui, para que as pessoas tivessem o discernimento do que era uma batalha espiritual, era preciso entender que primeiramente o homem e a mulher de Deus precisam ser espirituais. Ele mesmo lá em 1 Coríntios, ele diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Você lidar com técnicas de batalha espiritual, com armas carnais, ou seja, com um ambiente na sua mente, no seu coração, norteado pelos valores, pelas impressões que esse mundo causa, primeiro a gente não vai discernir o que é e o que não é. A gente não vai saber, porque é Cristo. É o Cristo Jesus que nós estamos servindo. E ele traz no começo da carta, nos 2 primeiros capítulos, ele vai trazendo ali a grandiosidade, a sublimidade de Cristo. Nós não estamos servindo um deusinho mais ou menos, né? Aquele que é entre os 10 os mais legais, os mais joinhas, os mais top, como diz a moçada, não é? Não, nós estamos servindo o Criador. Não há palavras para descrever no nosso vocabulário capazes de descrever a grandiosidade, a santidade, o poderio do Senhor, e é nesse Deus que nós estamos inseridos pelo sangue de Jesus, porque na morte de Jesus na cruz, o seu sangue derramado, ele satisfez o senso de justiça de Deus, ele satisfez a justiça de Deus em nosso lugar, ele pagou a nossa dívida de pecado, e a partir daí nós estamos inseridos no reino do Senhor. Nós estamos inseridos mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E ele diz: olha, essa salvação que você e eu recebemos, ela é de graça. Ela não vem por aquilo que nós fizemos, não fomos nós que a conquistamos, não fomos nós que pagamos um preço para que pudéssemos adquiri-la, mas foi nos dada, foi nos outorgada, não porque fosse barata, porque não há
condição humana, não há capital humano nenhum que o ser humano possa produzir, seja ele de que nível for, moral, material, espiritual, que seja capaz de satisfazer a justiça de Deus, porque o que Deus quer de nós, Ele nos criou para sermos puros, e Cristo, a pureza, a santidade, com S maiúsculo, o autor e consumador da fé, como diz o escritor aos Hebreus, nós estamos inseridos em Jesus Cristo, e não simplesmente numa mente mais elevada do que as demais. Não, Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava na criação, Ele está presente hoje, e Ele haverá de estar presente no meu e no seu futuro, para que nós possamos eternamente viver com Ele. E se nós não tivermos essa perspectiva, nós não vamos ser espirituais, nós vamos ser meramente carnais, nós vamos conhecer um Cristo segundo a carne, um Cristo histórico, e aí a gente vai ficar debatendo, como eu estava vendo ontem, por exemplo, no YouTube, né? Em alguns canais, será que Jesus foi casado, se não foi? Essas coisas que são tão pequenas em relação àquilo que nos é dado em Jesus Cristo, isso que fica às vezes embaçando o nosso entendimento, porque se você e eu não tivermos essa noção de que somos de verdade homens e mulheres inseridos no corpo de Cristo mediante o derramar do sangue de Jesus, pela fé, de graça, Paulo diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos, ou seja, dos pecados que deliberadamente a gente comete, na nossa maldade deliberada, na nossa predisposição ao mal. Ele não diz que a gente estava simplesmente adoecidos, nós estávamos mortos, e agora nós estamos vivos, e é preciso que você e eu, nessa perspectiva de quem está vivo, a gente entenda que nós estamos vivendo sim numa batalha espiritual. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós sequer lemos as Escrituras. Nós temos hoje uma geração, a gente se gaba no nosso país de termos mais de 40 milhões de evangélicos, mas todavia, a maior parte de nós que propomos a nos chamarmos pelo nome de Jesus Cristo, a gente sequer tem tempo para ler o Evangelho. A gente é consumidor de religião, a gente é consumidor de religiosidades, e a gente entende batalha espiritual na perspectiva meramente do destrinchar, né? Dos ensinamentos de homens, como diz Paulo, que nos levam às vãs filosofias, aos vãs ensinamentos. Todavia, isso é acessível a todos nós, na mesma medida em que você e eu temos essa consciência da grande salvação que nos atingiu, que nos acolheu, melhor dizendo, não é? De quem nós éramos, de quem nós somos em Cristo e do propósito pelo qual vivemos, nós vamos tendo a revelação diária do Espírito para que nós possamos discernir o chão que nós estamos pisando. E por que eu estou conversando sobre isso nessa manhã com você? Nós estamos vivendo, gente, num verdadeiro espírito de época beligerante, de guerra, não é? Essa pandemia, esse caos veio fazer aflorar a brutalidade humana, né? A ogrice humana, a nossa total falta de sensibilidade, de empatia, a nossa cegueira espiritual. Nós temos sido filhos das trevas, andamos como aqueles, como diz o próprio Paulo aqui em Efésios, como os filhos da desobediência. Nós éramos assim até bem pouco tempo, mas você e eu que se de fato alcançamos a Cristo, nós não andamos ditados, movidos pelos ensinos, pelo fluxo natural desse mundo. Agora o que governa a mim e a você é a palavra de Jesus. Nós somos governados, a capital que nos governa não é Brasília, não é Nova York, é a Nova Jerusalém. Os valores que estão agora sendo colocados em nós e está nos transformando dia a dia, são os valores do reino de Deus, dos quais Jesus disse que se nós não nascermos de novo, a gente não pode ver o reino de Deus. E muitos de nós sequer temos discernido a voz de Jesus. A gente diz que é dele, mas não discerne a sua voz. Jesus disse, olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele não está falando ali do diabo, ele está falando de falsos profetas, falsos ensinos, de homens
sem o escrúpulo, cegos guiando cegos, que não entram por Jesus, não mostram a grandiosidade e a suficiência de Jesus. E aí, a gente não entende que essa batalha espiritual já está ganha em Cristo na mesma medida que a gente anda na sombra da cruz. Por isso Paulo ele vai trazendo aqui em Efésios, ele fala da grandiosidade de Deus, da grandiosidade da salvação e da ética do reino, da minha postura e da sua postura com relação a esse mundo caído, mas aquilo que o Evangelho faz em mim e o que eu faço do Evangelho. Aquilo que o Evangelho tem produzido em mim, essa salvação, salva de quê? Salvou você de quê? Da escravidão do pecado, do medo da morte, de andar conforme para onde o nariz aponta, de andar conforme o fluxo desse mundo caído, de andar comprando nas feiras de sucesso e de vaidade desse mundo a mercadoria pelas quais nós vamos abastecer a nossa alma. Nós agora somos abastecidos pela palavra, é outro fluxo de vida, é outro jeito de viver. Por isso ele diz, olha, a ética do reino, o jeito de eu me portar aqui, tanto faz se é esquerda, se é direita, se é conservador, se é progressista, essas coisas não atingem o reino de Deus. Jesus jamais se permitiu ser coroado rei desse mundo. Ele disse, o meu reino não é desse mundo, portanto os seus súditos também não são governados pelos padrões do mundo. A gente vai ter paz independente do sistema que está agindo aqui. E às vezes eu fico vendo cristãos, irmãos meus tão queridos, tão preocupados em lutar essa guerra que não é nossa, essa guerra contra o outro, essa guerra que procura o culpado pelo caos que nós estamos vivendo. O caos que nós estamos vivendo, gente, é fruto do nosso pecado. E o mundo jaz no maligno. Não adianta a gente vai ficar distraindo, procurando culpados. Se eu não consertar a minha vida diante de Deus, eu não vou enxergar o reino de Deus. Se eu não tiver uma postura de sabendo de que eu estava morto na prática do pecado e que agora eu estou vivo, estou salvo, eu não estou mais governado pelo pecado, eu agora sou salvo para andar em santidade. E aí, essa santidade ela vai se traduzir, ela vai se manifestar na mesma medida em que eu vou dia a dia obedecendo ao Senhor Jesus no meu trato com a existência. Por isso Paulo, você vai ver ele falando aqui como que os maridos devem tratar as esposas, como as esposas devem tratar os maridos, como os filhos devem tratar os pais, como os pais devem tratar os filhos, como o empregado deve tratar o seu patrão, como o patrão deve tratar o seu empregado, e assim a gente tratando um ao outro, a gente se relacionando um com o outro, porque a bênção de Deus, a graça de Deus, ela se manifesta na mesma medida em que a gente ama o outro. O amor de Deus, ele é traduzido, ele é manifesto no nosso amor pelo outro, não simplesmente quando a gente se fecha no nosso gueto e a gente começa a dizer que nós somos os salvos e o mundo que se lasca para lá porque infelizmente eles não quiseram. Não, a gente vai sendo sal nessa terra, a gente vai sendo luz no mundo e a gente vai tendo essa percepção de que a gente não é governado pelos governos dessa terra. Porque esses poderes que estão aí na terra, nós não temos competência na medida em que estamos cegos também, como aqueles que praticam os delitos e pecados. Estão mortos. Como é que morto pode ter discernimento espiritual? Como é que os mortos podem ser iluminados, ter sabedoria vinda do céu? Se estão mortos, pecado não adoece a gente, não dá só uma tosse seca, não dá só os primeiros efeitos do Covid, não. O pecado ele nos matou. E batalha espiritual é para quem está vivo. Recebeu essa nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo, ela é manifesta pelas nossas obras. Não que nós tenhamos, Paulo diz aqui, não que nós façamos o que fazemos para conquistar a salvação, não, nós fazemos porque somos salvos. É a consequência, é o fruto. Salvo de quê, meu Deus do céu? Simplesmente de ter a convicção de que depois do túmulo você não vai lá para o lago de fogo e enxofre? Ou você também está salvo de estar andando pelas influências? Porque ele diz, olha, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra essas influências, contra os principados, contra os dominadores desse mundo tenebroso, essas potestades que estão no ar, esses poderes.
Isso que trabalha na mente das pessoas, isso que às vezes as pessoas estão aí sendo no piloto automático, sendo guiadas, não sabem nem para onde estão indo, achando que estão na luz, mas a luz só é Jesus, gente. Só é o Senhor Jesus, aquele que perdoou os meus pecados e aquele que me mandou perdoar todos, tudo em todos. E se eu não perdoo tudo em todos, é porque eu ainda não estou com Jesus em mim. É aí que começa a grande batalha, porque o primeiro inimigo a ser vencido não é o diabo, não é o sistema. O primeiro adversário que eu vou vencer sou eu mesmo, meu orgulho, a minha obstinação em achar que eu estou certo, a minha loucura de querer ter vida longe de Deus, de determinar para mim o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, longe do Senhor. Mas na medida em que eu, quebrantado e humilde, eu me volto para o Senhor, é Jesus que salva, não é pastor, não é padre, não é sistema religioso, não é igreja, é Jesus que salva. Quando eu me volto para Ele, eu vou vendo primeiro a sua grandiosidade. Ele é o Rei, não há poder nessa terra maior do que Ele. João diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não vou ter medo desse mundo, eu não vou ter medo dos sistemas, eu não vou ficar escravo disso, dos valores, das importâncias, das opressões, das pressões para ter sucesso de acordo com o mundo. Não, se você não chegar até 30 anos, não tem 1 milhão, você não é uma pessoa bem sucedida. Onde é que você vê isso no Evangelho? Jesus disse, olha, se alguém quiser me seguir, saiba que eu sequer tenho um travesseiro onde reclinar a cabeça. Vem, segue-me, negue-se a si mesmo. O primeiro inimigo que eu tenho nessa batalha espiritual não é eu detectar, mapear demônios da cidade. Não, o que vai me adiantar isso se não há o Espírito de Deus me habitando? E o Espírito de Deus me habita da mesma maneira que eu vou parecendo com Jesus Cristo, no seu jeito, na verdade, na justiça, no amor. Não justiça só para os outros, mas primeiro a justiça que eu pratico nas minhas obras. Isso, gente, isso dá trabalho. E às vezes a gente substitui a nossa falácia de Jesus pelas nossas, achando que isso vai produzir em nós, o diabo vai ter medo daquilo que a gente fala. Eu me lembro daquele episódio narrado lá no livro de Atos, que aqueles filhos do sacerdote lá em Filipos, se não me engano, não é? Viram uma mulher endemoniada e um homem endemoniado lá e quiseram expulsar o demônio em nome do Jesus que Paulo pregava. E o demônio disse, Paulo nós conhecemos, e Jesus também, e vocês quem são? Porque eles não traziam dentro de si o reino de Deus implantado. Traz dentro de si o reino de Deus implantado todo aquele que se dispõe a obedecer a Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando eu tenho essa consciência, eu sou mais do que vencedor. Não há poder, não há potestade do ar que possa sucumbir, que possa engolir um homem ou uma mulher de Deus com essa convicção. E isso não vai, a gente não precisa estar provando para os outros nada, porque quem tem essa necessidade de ter reconhecimento dos outros, é porque ainda de fato não está alcançado plenamente pelo Evangelho, ainda está vivendo aquele Jesus que Paulo prega. A nossa luta, irmãos, é contra essas influências que atuam primeiro na nossa mente. E na medida em que a gente vai discernindo aquilo que é Jesus, a voz de Jesus e a voz do ladrão, a voz do lobo, a voz que atiça a minha cobiça, a voz que atiça o meu desejo de reinar nessa terra, porque o diabo não tem poder nenhum de fazer você e eu pecarmos, ele só dá uma atiçada. Então foi assim que Deus falou? Olha que não é bem assim, a técnica dele é a mesma de sempre, é a mesma de sempre. Como que você e eu queremos ter vitória espiritual se a gente não discerne aquele que nos guia, o nosso general? Por isso, Paulo diz, olha, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso não é no grito, isso não é nas aptidões físicas,
Isso é exercício espiritual que a gente vai adquirindo com disciplinas espirituais de santificação, de separação desse mundo para servir ao Senhor. Aí a gente vai tirando o que precisa ser tirado e Deus vai inserindo em nós aquilo que precisa ser inserido, e aí a gente vai ficando cada vez mais clara a natureza do caminho. E você não vai se impressionar com homens, com os príncipes desse mundo, com os poderosos dessa terra. Você não vai se sentir superior a nenhum pequenino dessa terra. Somos todos igualmente pecadores. Eu me lembro do profeta Isaías, quando ele teve a visão do Senhor ali, no capítulo 6, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É essa característica principal daquele que de fato nasce de novo, aquele que é impactado pelo Espírito de Deus. Ele sabe que ele é igualmente tão pecador quanto os demais homens, quanto as demais pessoas que estão aí. Eu não vou me achar melhor do que um petista, do que um bolsonarista. Eu não vou me achar superior a quem é de uma igreja A ou de uma igreja B. Eu não vou me achar inferior a ninguém, porque aquilo que me define não é meu dinheiro, não é minha fama, não é minha inteligência, não é meu poder. Aquilo que me define é a graça de Deus em mim. E aí eu vou vencendo todas essas influências, eu vou caminhando, não é? Como diz lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e você não vai ser atingido. Jesus disse que nós vamos pisar cobras e escorpiões, não é? Nós não vamos estar preocupados em ser reconhecidos por esse mundo. E ali não está falando simplesmente no sentido físico de cobras e escorpiões, mas desse espírito da trairagem que a gente vive, da mentira que a gente vive, da beligerância, da intolerância que a gente vive. Eu não vou ser, se estão me elogiando, eu vou saber que o que estão me elogiando é porque eu sou vaso que carrega tesouros, sou vaso de barro que carrega tesouros eternos. Não vou me afetar achando que eu sou o cara, porque de repente algo bom brota de mim, porque isso é a graça de Deus. E também não vou me afetar se eu falo a graça de Deus e as pessoas me perseguem, me rejeitam, porque a gente sabe que a luz, ela não aguenta a treva, ela não suporta a treva. É assim que a gente vai vencendo a gente mesmo, é assim que a gente vai tendo a condição de ir percebendo, discernindo a cada dia a grandiosidade do Espírito de Deus que nos habita. A gente entende que isso foi dado de graça para a gente, que a gente tinha um outro proceder, que a gente tinha uma outra forma de pensar. A gente andava para onde o nariz apontava, para onde pulsava as vontades, os apetites do nosso ventre. Eu queria deixar essa palavra para você nessa manhã, singela, apenas para que você medite, que nós estamos vivendo o dia mau. Nós estamos hoje no dia mau. E pode ter certeza que vai piorar. Ainda que passe essa pandemia, a moral desse mundo não vai mudar, a espiritualidade desse mundo não vai, o homem não vai retroceder para pegar o caminho de Deus. Não. Se você lê a sua Bíblia, se você não for na onda dos profetas, como diz Jeremias, daqueles que são profetas, falsos profetas, que dizem vai ter paz, mas Deus diz não vai ter paz. Não sou eu que estou falando na boca deles, Deus diz lá para Jeremias. Todavia, no Senhor nós somos vencedores. O que me aguarda, e aguarda você que creu nele, é a vida eterna que já nos foi outorgada em Cristo, e nada vai tirar isso de mim e de você se a gente crer. Nada arrebatará as ovelhas de Jesus das suas mãos. Nem sistema político, nem sistema religioso, nem a má intenção dos homens, nem os poderes mais poderosos da terra, os poderes ocultos que a gente não discerne. A gente vai andar com os pés sobre a rocha. E ele diz, olha, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestidos da armadura de Deus, para o poder de ficar firme contra as ciladas do diabo. Não seja tolo de achar que o diabo não está na terra, mas você não é mais influenciado por ele. Mas não vacile com os desígnios dele. Ele é sutil. Ele chega com aquilo que você gosta, com aquilo que nada que não te tenta, não te tenta. Só aquilo que te tenta, não é? Como eu de um mês aqui, né? Ninguém é tentado por aquilo que não gosta. A gente só é tentado por aquilo que já
habita na gente como cobiça, que já está lá ainda que guardadinho lá, não é? Então fique atento com as facilidades, com as propostas de prazer, de felicidade, de sucesso, de vantagem, de lucro, que chegam por atalhos onde pega... Não é bem assim. Se você for pegar o caminho de Jesus, vai demorar muito. Não seja tolo, vai discernindo o caminho no Senhor, porque no devido tempo o Senhor haverá de fazê-lo triunfar. Vencer a batalha espiritual não é você se assentar nos lugares altos desse mundo, mas é você salvar a sua alma. Jesus disse de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier perder sua alma, ele é vencedor? Ou que não o daria o homem em troca da sua alma? O vencedor da batalha espiritual não é aquele que arrebata multidões, não é aquele que ajunta muitos bens. O vencedor é aquele que salva a sua alma no caminho da luz. A vontade que eu tenho de ficar um pouco mais aqui, mas nosso tempo já está aí se esgotando, mas eu queria deixar essa reflexão breve para você, não como um assunto fechado, como uma pauta fechada, mas simplesmente como um incentivo para que você possa permitir que essa semente seja acolhida no seu coração e ela seja desdobrada, mas busque na palavra do Senhor. Busque. Aproveite esse tempo de lockdown. Afaste um pouquinho só do noticiário que deixa a gente paranoico. A noticiário, aqueles que noticiam, eles vivem da sua atenção. E a atenção a gente dá muito mais atenção ao caos, a má notícia, a fofoca, né? A destruição da vida alheia, do que o próprio bem para nós. Então, busque o bem no Senhor, alimente a sua alma e você daqui a pouco você vai estar discernindo o seu caminho no Senhor. E você vai vencer essa batalha de ganhar a sua própria alma no Senhor. Mas para ganhar a alma no Senhor é preciso perder a vida para esse mundo. É assim que o Espírito Santo de Deus venha te fazer discernir que a proposta do reino de Deus não é ganhar o mundo. A proposta do reino de Deus é morrer para o mundo. É assim que a gente vive. É assim que a gente vai andando igual tolo aqui. Vão achar a gente com cara de idiota. Vão achar a gente com cara de pamonha, de trouxa. Porque quem é que bate de um lado e dá o outro para ser batido? Quem é que perdoa o inimigo? Quem é que ora? Quem é que ama o inimigo? Meu Deus do céu! Aí a gente vai discernindo o caminho de Deus, e esse é o caminho da vida, quer você creia, quer não. Daqui a pouco a eternidade vai esclarecer para você, se você não crer, e daqui a pouco a eternidade vai escancarar para você, se você creu, não é? Aliás, ela já vai invadir você. Amém? Eu gostaria de orar por você, para que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer, venha trazer para você a revelação, venha tirar o véu do seu entendimento, venha tirar as escamas dos seus olhos, venha tirar os tapões dos seus ouvidos, venha tirar a insensibilidade do seu coração, a fim de que a palavra ela não seja meramente ouvida e discutida, mas ela seja praticada, ela se transforme. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Não é tema de treta de internet, não é tema de discussão para que a gente se mostre o superior, eu sei mais. O que adianta você saber, cheio de soberba, se não se torna prática, querido? Que o Espírito de Deus, então, venha, Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Ele venha nos dar o discernimento, e você discirna aí o que está só camuflado, né? Você discirna o guiso da cascavel que às vezes hipnotiza, mas é para te matar. Que você discirna aquele que te tem a voz que te chama para a vida, lembrando que ele não tem aparência nem formosura, é por isso que muitas vezes dele nós não fazemos caso, diz assim a palavra. Eu gostaria de orar por você que está enfermo. Tanta notícia ruim a gente tem recebido, né, gente? Tanta notícia de morte, tanta notícia de gente sendo internada às pressas. Estamos vivendo sim um caos. Hoje é o dia mau, mas se a gente entender o reino de Deus, se a gente não vacilar, a gente vai vencer o dia mau e a gente vai desfrutar daquilo que tem na eternidade para nós, em nome de Jesus.
Amém? Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra que nos foi dada nessa manhã, ó Pai. Ó Deus, eu quero te pedir que o coração do teu filho, da tua filha, Senhor, esteja de forma adequada, Senhor, preparado para que ela venha trazer as implicações, as consequências, ó Deus, de acordo com o contexto de vida do meu irmão, com o momento de vida do coração do meu irmão e da minha irmã, ó Deus. Que haja cura, que haja manifestação da sua graça nas nossas vidas. Aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, com essa peste, Senhor amado, que tem não só afetado, mas também assustado, produzido pânico, ó Pai, verdadeiro desespero em muitos, ó Deus. Ó Deus, eu quero te pedir que em nome de Jesus haja interferência do Senhor, ó Pai, na vida dos teus filhos que têm ouvido a tua voz, Senhor. Ó Pai, que haja cura, que haja, Senhor amado, consolo, que haja provisão aos que estão, Senhor, no estado de penúria, de escassez material, ó Pai. Que haja generosidade, ó Deus amado, no coração daqueles que têm um pouco mais de recurso para que repartam com aqueles que se encontram, Senhor amado, desesperados, Senhor, sem ter o pão para colocar na sua mesa, Senhor. Que haja, Senhor amado, a manifestação da sua graça, da sua luz nesse tempo de escuridão, ó Pai. Senhor amado, que haja manifestação do amor do Senhor, ó Pai, nesse tempo de ódio e sempre culpando o outro, ó Pai amado, pelo ódio, Senhor. É o outro que produz o mal. Ó Pai amado, que haja primeiro conversão em mim, ó Deus amado. Ó Deus amado, e que eu possa ser instrumento de amor, ó Pai, para que alcance aqueles que estão ao meu alcance, Senhor. E que seja, assim, esse espírito de unidade do seu povo, ó Deus amado, nesse tempo de caos, nesse tempo do fim, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua paciência em estar comigo aqui nessa manhã, não é? Se o Senhor Deus permitir, a gente vai estar durante essa semana aí dessa lockdown, meio lockdown aqui na nossa cidade, mas durante essa semana, todos os dias, às 7 horas da manhã, eu estou aqui no meu Instagram, né? Aqui mesmo, onde você está agora, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana para você também. Viu, Tiago? Viu, Moema? Regina, Cássia, Adriele, Maravilha, Vilda e todos quantos, Samara, Maravilha. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um abração. Fiquem na paz do Senhor Jesus.